Existe um fato que a maioria dos homens ignora. Mulheres não costumam demonstrar abertamente quando acham um homem atraente. Elas disfarçam. Muitas vezes elas disfarçam tão bem que você fica achando que ela nem te notou. Porém, existem alguns sinais sutis que uma mulher emite quando está diante de um homem que ela acha atraente. E hoje você vai descobrir quais são esses sinais. E talvez perceba que muitos desses sinais já aconteceram com você e você nem percebeu. Você pode não ter o rosto de galã, o abdômen trincado ou os holofotes em cima de você. Mas mesmo assim pode estar atraindo mulheres que você nem imagina. Isso porque a sedução verdadeira raramente está nas aparências. Ela está nos detalhes, no comportamento. Muitos homens passam a vida inteira se achando comuns, quando na verdade estão muito acima da média. Sabe por quê? Porque foram condicionados a acreditar que a atração tem a ver com beleza e não com energia. Só que mulheres percebem essas coisas num nível inconsciente. Elas sentem quando um homem tem algo a mais, mesmo que não saibam explicar o quê. Então assista até o final. Pode ser que você esteja atraindo olhares, despertando curiosidade e mexendo com o psicológico feminino mesmo, achando que está invisível. E quando você entende por que isso acontece, você para de duvidar de si e começa a jogar com as cartas certas. Vamos ao primeiro sinal. As mulheres tentam chamar sua atenção, mas de forma sutil. Mulheres raramente tomam a iniciativa direta, mas quando estão interessadas, fazem questão de ser notadas. Só que nunca de forma óbvia. São os olhares demorados, as piadas que forçam uma interação, o caminhar exagerado ao seu redor, o mexer no cabelo enquanto passam por você. Pequenos movimentos, mas com intenções gigantes. Esses gestos são sinais do subconsciente feminino tentando testar o terreno. É como se ela dissesse: eu quero que você me perceba, mas não quero ter que dizer isso em voz alta. O problema é que muitos homens passam batido por essas sutilezas porque estão distraídos, inseguros ou focados demais em parecer interessantes. E aqui entra uma chave estoica. Observe mais do que fale. Sinta mais do que reaja. O homem centrado, que não se agita por qualquer estímulo externo, tem a clareza para perceber sinais que os outros ignoram. Preste atenção no olhar. Uma mulher que cruza o seu campo de visão mais de uma vez e mantém contato visual, mesmo que breve, está te avaliando. Se ela olha, desvia, depois olha de novo. Isso é quase um convite não verbal. Em lugares como academia, trabalho, transporte público, o olhar que se repete nunca é por acaso. Outro sinal, ela ri alto perto de você. Às vezes está conversando com outra pessoa, mas faz questão de demonstrar alegria quando você está próximo, como se quisesse ser percebida como alguém leve e interessante. Outra coisa comum é se ela se posiciona no seu campo de visão. Ela tenta ficar na sua frente, mas finge que não está olhando. Ou ela passa por você mais vezes do que seria necessário, muitas vezes sem destino claro, às vezes até esbarra de leve. Em ambientes fechados, como trabalho ou faculdade, ela procura ficar por perto, mesmo que não fale com você. A proximidade silenciosa é uma das formas mais comuns de mostrar interesse quando ainda há insegurança do lado dela. E também tem os gestos corporais. Mexer no cabelo com frequência enquanto você está olhando, ajeitar a roupa, morder o lábio, ou até cruzar e descruzar as pernas de forma mais exagerada quando percebe sua presença. Tudo isso faz parte da linguagem não verbal do flerte. São movimentos que parecem casuais, mas que foram biologicamente programados para atrair atenção. E o mais curioso, muitas mulheres fazem isso sem perceber conscientemente que estão tentando te seduzir. A maioria dos homens acha que ser atraente é causar impacto imediato. Mas a atração mais forte não é barulhenta, ela é silenciosa, quase invisível, e cresce na mente da mulher quando ela sente que precisa conquistar a sua atenção. Se você percebe esse tipo de comportamento vindo de mais de uma mulher em ambientes diferentes, é sinal de que você já emite algo que mexe com elas. Mas para ter certeza, é importante combinar isso com os próximos sinais. Portanto, vamos ao próximo. Sinal número 2. Os homens se sentem incomodados com sua presença. Esse é um dos sinais mais escondidos. A maioria nem percebe que isso é um sinal. Quando você chega em um ambiente e os outros homens parecem não gostar muito da sua presença, isso na verdade pode ser um bom sinal. Se os homens ao seu redor parecem incomodados com você, existe uma boa chance de você ser mais atraente do que imagina. Mas eles não vão tentar brigar ou discutir. É algo mais sutil e instintivo. A sua presença pressiona o ego deles. Isso acontece porque você, sem perceber, ameaça o espaço emocional que eles estavam acostumados a dominar.
Preste atenção nos pequenos atritos. Você entra em uma roda de conversa e o clima muda. Alguém tenta te diminuir com piadinhas que parecem brincadeira. Outro cara começa a exagerar histórias ou falar mais alto quando você aparece. Alguns simplesmente te ignoram ou mudam de postura quando sua presença é notada. Outros fazem cara de tédio quando você fala alguma coisa. Ou ficam sérios quando você faz alguma piada. Esses microcomportamentos são formas inconscientes de competir e geralmente surgem quando há uma figura masculina que representa a ameaça silenciosa. Isso se intensifica quando há mulheres por perto. Se você chegou com respeito no ambiente e não mexeu com ninguém, mas mesmo assim percebe tensão nos outros caras, isso é sinal de que sua energia está sendo percebida como dominante. Esses homens vão fingir que não foram com sua cara. Podem até agir de maneira fechada e arrogante, mas na verdade estão inseguros. O problema é que a maioria dos homens está tão condicionada a medir valor pelo número de palavras ou volume da voz, que se sentem instáveis diante de alguém que transmite confiança em silêncio. Esse tipo de reação é comum em grupos onde os papéis já estão mais ou menos definidos. A simples entrada de um homem que não joga o jogo da bajulação, que não busca aprovação e que parece confortável com quem é, mesmo sem ser o mais bonito ou o mais forte, quebra o equilíbrio da hierarquia social. E o instinto de autopreservação de muitos homens faz com que eles reajam tentando te diminuir, competir ou excluir. A verdade é simples: um homem de alto valor incomoda. E incomoda principalmente os inseguros. Então, da próxima vez que sentir hostilidade velada, comparação exagerada ou piadinhas desnecessárias, entenda: talvez você já esteja incomodando porque está brilhando, mesmo que ainda não tenha percebido o quanto. Terceiro sinal de que você é mais atraente do que pensa. Elas assumem que você tem opções amorosas, ou que já tem namorada. Ou seja, ela vai achar que tem outra mulher na jogada, mesmo que você não tenha ninguém. Quando uma mulher te conhece e já assume, mesmo sem provas, que você deve estar saindo com alguém, ou até mesmo que tem namorada, isso diz muito sobre como ela te enxerga. Esse julgamento não é gratuito. Ele vem da forma como você se posiciona, da sua linguagem corporal, do seu autocontrole e da sua ausência de carência. A mente feminina é treinada para identificar homens com opções, e quando ela sente que você não está ali implorando por aprovação ou atenção, ela deduz: ele já deve ter quem o queira. Essa suposição é poderosa, porque ela muda completamente a forma como ela vai te tratar. O homem que parece disponível demais ativa um gatilho de tédio. O homem que transmite desapego social, aquele que não demonstra urgência, ativa um outro mecanismo, o da competição invisível. Ela começa a se perguntar: o que ele tem que atrai outras mulheres? Por que ele não está me perseguindo? Nesse momento, a atração começa a ser construída sem esforço verbal, só pela energia. Isso está ligado a um princípio clássico da psicologia. Valorizamos aquilo que é disputado. O homem que parece já ter mulheres ao redor sempre fica mais atraente mesmo que ele não tenha. Como já dizia Epicteto, nada grandioso é fácil de alcançar. Quando ela assume que você não é carente, que tem controle sobre sua vida amorosa e que talvez ela tenha que se esforçar para te conquistar, você deixa de ser o que corre atrás e se torna o desafio. Esse comportamento é ainda mais visível em interações sociais casuais. Mulheres que fazem piadas dizendo: aposto que sua namorada não deixa você fazer isso, ou que demonstram leves ciúmes sem intimidade alguma, na verdade estão sondando o terreno. Elas não sabem se você está livre, e isso incomoda. Porque mulheres não querem um homem sem opções, querem um homem com opções que escolhe ela. E a dúvida se você a escolheria é parte do jogo que prende o emocional. Portanto, se mulheres ao seu redor já fazem esse tipo de suposição, mesmo sem você dar nenhuma informação pessoal, não negue com desespero. Não tente provar que está livre. Isso mata o mistério. O homem que sorri e desvia com leve ironia, sem se explicar, mantém o poder. E nesse jogo, a dúvida é sua aliada mais sedutora. Quarto sinal: você recebe elogios disfarçados. Um dos sinais mais subestimados de que você é atraente está nos elogios disfarçados de perguntas inocentes. Aquela mulher que de repente pergunta: você treina? Qual perfume você usa? Você sempre se veste bem assim? Ela está, na verdade, te elogiando sem parecer óbvia. Isso acontece porque a mulher que realmente se sente atraída por você muitas vezes prefere testar o terreno antes de se expor. E esses elogios disfarçados são formas elegantes de te dizer: você chamou minha atenção.
Esse tipo de interação é especialmente comum entre mulheres mais experientes ou de alto valor. Elas não se permitem elogiar de forma direta, porque isso colocaria você em uma posição de vantagem emocional. Então elas disfarçam, transformam a admiração em curiosidade. Quando uma mulher quer saber seu perfume, não é só por interesse olfativo. É porque você já gerou nela um impacto sensorial que ela quer justificar de alguma forma. Quando ela pergunta se você malha, não é por saúde pública. É porque o seu corpo já disse algo sem precisar falar. E mais, esses elogios não vêm à toa. Isso mostra que ela estava prestando atenção, analisando, processando sua presença. E agora sente que precisa encontrar uma brecha para expressar o que sentiu, mas sem te entregar o jogo. É nesse ponto que entra sua sensibilidade. O homem que percebe esse tipo de elogio e responde com leveza, segurança e zero arrogância, dispara o segundo estágio da atração, a validação mútua. A psicologia chama isso de código indireto, de aprovação. Um mecanismo onde o elogio vem mascarado para proteger a identidade emocional de quem o emite. E como dizia Marco Aurélio, a verdadeira força está em quem domina a si mesmo, não em quem busca ser aprovado por todos. O homem que entende esses códigos se posiciona com mais firmeza. Ele não precisa inflar o peito nem se fazer de difícil. Ele apenas observa, capta e conduz. E isso, para o cérebro feminino, é extremamente sedutor. Portanto, da próxima vez que ouvir uma pergunta aparentemente inocente sobre sua aparência, cheiro, corpo ou estilo, entenda, o jogo já começou. E se você responder com calma, sem se gabar, mas sem se anular, ela vai sentir que está diante de alguém raro, um homem que já sabe quem é. E por isso, não se deslumbra com atenção, porque quem não depende de elogios costuma recebê-los o tempo todo. Sinal número 5. Elas te testam com piadas ou provocações. Se você já foi alvo de pequenas piadas, provocações sutis ou brincadeiras que pareciam querer te tirar do eixo, parabéns. Você provavelmente é um homem atraente. Muitas mulheres testam o homem que as atrai. E o teste não é por maldade. É um mecanismo emocional profundamente enraizado. O objetivo inconsciente é descobrir: esse homem é emocionalmente forte, ele se desequilibra fácil, ele se valida pelas minhas palavras. Esses testes vêm em forma de leves desqualificações, do tipo: você parece ser metido. Você deve ter várias, né? Ou até: nossa, é sério que você acha isso? Geralmente ditas com um meio sorriso. Outras vezes, ela finge desinteresse, ignora uma mensagem de propósito, ou diz algo só para observar sua reação. Tudo isso é instintivo. O cérebro dela quer saber se você é o tipo de homem que precisa agradar, ou o tipo que sabe se manter firme mesmo quando confrontado. Na psicologia evolutiva, isso é conhecido como teste de valor. Uma forma inconsciente que a mulher usa para medir a estabilidade emocional de um homem. Isso ocorre especialmente com homens que demonstram postura, carisma ou presença acima da média. E como dizia Sêneca, o fogo prova o ouro, a adversidade prova os homens. Nesse contexto, os testes não são ataques, são oportunidades. Se você reage com desespero, justificativa ou defensividade, perde valor. Mas se lida com tranquilidade, ironia ou firmeza, você cresce aos olhos dela. E o mais curioso, os testes geralmente aumentam quando ela já sente algo. Se ela não estivesse minimamente atraída, não haveria motivo para testar. Ela só provoca aquilo que quer entender melhor e talvez controlar. Por isso, quando uma mulher te testa, não entre no jogo da validação. Não tente revidar ou ficar se explicando. Jogue o jogo da liderança emocional. Responda com humor, com frieza calculada ou com um olhar que diz: eu já vi esse roteiro antes. A atração real não nasce do conforto, mas da leve tensão entre o controle e o imprevisível. Então, se você percebe que mulheres te testam com frequência, entenda isso como um sinal de força, e não de ameaça. Você ativou algo nelas, e agora estão tentando descobrir se você realmente é tudo aquilo que sua presença prometeu. Não tenha pressa em provar. O homem que resiste ao teste é o homem que merece o prêmio. Agora você entende. A atração verdadeira não grita. Ela sussurra nos detalhes. Se você percebe olhares que duram um pouco mais, perguntas que parecem elogios, provocações disfarçadas de brincadeira, e até uma leve tensão vinda de outros homens. Tudo isso é reflexo de algo que você emite sem esforço. Não se trata de ser bonito. Se trata de ser percebido. E quando isso acontece, é porque você já está se tornando o tipo de homem que atrai pelo que é, não pelo que tenta parecer.
O maior erro que muitos cometem é duvidar de si, quando já começaram a ser notados. Rejeitam elogios, ignoram sinais, se sabotam. Mas os homens que se tornam memoráveis são aqueles que reconhecem o próprio valor antes de serem validados por outros. Porque a atração mais poderosa do mundo começa de dentro para fora. E o homem que entende isso para de correr atrás e começa a ser seguido. Se esse vídeo acendeu algo em você, deixe seu like neste vídeo e comente aqui embaixo. Eu emito sinais. Isso me mostra que você está no jogo certo e te prepara para o próximo passo. Entender como transformar esse magnetismo em domínio absoluto nas interações. Nos vemos no próximo vídeo.